Os portugueses enlouqueceram de vez. A BBC reportou as consequências de uma tempestade atlântica assustadora em Portugal e o resultado vai deixar-vos de queixo caído. Vocês já sentiram na pele o que é ver uma vila inteira desaparecer do mapa numa única noite? Uma enxurrada inacreditável onde telhados, estradas e até sinais de trânsito foram engolidos por um mar de lama. Mas, no meio deste apocalipse, no dia seguinte de manhã, as pessoas simplesmente abriram as portas de casa com um sorriso no rosto. Enquanto limpavam a lama e a água pingava das varandas, atiravam um para o outro, bela chuvada que tivemos hoje, ah! Esta cena deixou o mundo inteiro de boca aberta. Como é que eles conseguem viver com tanta calma num ambiente natural tão implacável? Onde é que anda o Estado numa altura destas? Pois é, meus amigos, bem-vindos a Portugal, um país onde o povo tem uma capacidade rara de coexistir com o caos das cheias. A verdade é que, nos meses de inverno, Portugal enfrenta tempestades e inundações que rivalizam com os piores desastres de países tropicais. Se olharmos para a precipitação em certas zonas, Portugal atinge picos que assustam qualquer meteorologista. Nesta faixa de terra à beira do Atlântico, as cheias na encosta da Serra da Estrela e no norte são profundamente devastadoras. Quando chega a época das grandes depressões, a lama pode literalmente engolir casas. No Ribatejo, os telhados ficam submersos, na Baixa do Porto, as manhãs começam com o som ensurdecedor das bombas de sucção a tirar água, nas aldeias da Madeira, os deslizamentos de terra chegam à copa das árvores. E há até quem tenha a porta de entrada no primeiro andar só para conseguir sobreviver. Existem poucos países no mundo ocidental a levar com tanta chuva extrema num curto espaço de tempo. No entanto, mesmo sendo um país tão fustigado, os comboios lá se vão arrastando, alguns a horas, por milagre, as estradas acabam limpas pelo próprio povo, e a vida segue serena. Este espírito de coexistência com o desastre é a pura cristalização do lendário desenrascanço português. A cheia é uma provação. Por vezes, esmaga telhados. Corta estradas. Paralisa vidas. Mas os portugueses não olham para a força da água como uma inimiga mortal, passaram séculos a aprender a lidar com ela. Alteraram a inclinação dos telhados ibéricos, os vizinhos unem-se para partilhar o trabalho sujo de limpar a lama, e até arriscam a própria vida para resgatar quem ficou preso nos telhados. Nesta postura, há um respeito imenso pela força da natureza e uma coragem absurda de quem sabe que tem de sobreviver sozinho. Quando o verão seco e impiedoso chega, esta mesma água acumulada transforma-se num recurso vital. Escorre das serras, hidrata os campos, faz crescer as vinhas e produz o nosso sagrado vinho do Porto. No meio da umidade, nasce calor humano. Esta é a verdadeira beleza do duro inverno português. A sabedoria e a força inabalável de não fugir do desastre, mas sim de lhe fazer frente de peito aberto. Foi isto que moldou a cultura deste país à beira-mar plantado. No silêncio denso que se segue à lama e ao caos, o calor humano brilha de forma ainda mais ofuscante. E é esta a história de resistência que Portugal continua a tecer. O inverno português pode ser de uma brutalidade que o resto da Europa nem imagina. O símbolo máximo disto é a Montanha do Pico, nos Açores, ou os cumes da Serra da Estrela. Em fevereiro de 1927, uma destas estações meteorológicas registrou uma precipitação absurda de 11 metros e 82 centímetros num só dia. Água suficiente para afogar um prédio de 4 andares. Um registro assustador que ainda hoje consta nos livros de recortes como um dos dias mais chuvosos da história. Além disso, a região do Gerês guarda o registro bizarro de uma média anual que ultrapassa os 17 metros de água em algumas encostas. Nestes locais, que parecem autênticas banheiras do céu, limpar a lama dos telhados e desbravar caminhos durante as grandes tempestades é apenas a rotina habitual. O tal pão nosso de cada dia. E foi precisamente este esforço banal, esta resiliência teimosa, que conquistou a admiração do mundo. Num ranking insano de precipitação para cidades com mais de 100 mil habitantes, Coimbra leva com cerca de 3,6 metros, Lisboa com uns bons 4,8 metros, e Braga, a grande vencedora do Norte, com quase 7,9 metros em anos extremos. As três cidades são o pódio de um país que se assume como o verdadeiro reino das águas da Europa, deixando para trás gigantes do norte da Europa e da América do Norte. Mas afinal, por que raio chove tanto em Portugal? A resposta é uma coincidência cósmica entre geografia e clima. No inverno, os rios atmosféricos e as depressões vindas do Atlântico carregam quantidades absurdas de vapor de água. Quando este ar pesado e úmido choca contra a barreira montanhosa da Cordilheira Central e do Gerês, gera-se uma explosão de nuvens e chuva torrencial nas planícies e vales. Por vezes, vilas inteiras ficam debaixo de água do dia para a noite. Este fenómeno é raríssimo noutras partes da Europa, porque poucos países têm um choque tão drástico entre o oceano aberto e picos montanhosos a tão curta distância. A própria geografia do país é um palco desenhado para o desastre.
O climatologista estrangeiro Dr. Schmidt escreveu no seu livro que Portugal é o milagre do país da chuva. Nenhum outro lugar conseguiria ter comboios a circular no meio de tanta lama em linhas submersas. E, incrivelmente, as pessoas mantêm a calma. O mais irónico é que, nas zonas mais alagadas, a vida não para. À noite, as luzes amarelas dos candeeiros de rua refletem-se nos lençóis de água, criando uma paisagem de sonho. Os turistas estrangeiros, quando veem isto, ficam simplesmente sem palavras, não conseguem acreditar no que os seus olhos veem. Será este o mundo dos portugueses, a viver num clima tão extremo? Nos últimos anos, até criaram uma cultura de aproveitar as dádivas desta chuva. As cascatas a transbordar na Madeira ou no Gerês atraem milhares de turistas estrangeiros no pico do inverno. O nevoeiro e a água esculpem autênticas obras de arte no frio. O mar de nuvens na Serra da Estrela, banhado pelo solstício de inverno, é frequentemente capa na imprensa internacional como símbolo da harmonia entre o Tuga e a natureza. A chuva é um teste de resistência, uma dádiva e, no fundo, um orgulho secreto. Eles não têm medo da água, coexistem com ela, e há quem diga que até a transformam em bênção. Portugal é o país amado pela chuva. O documentarista alemão Hans Warwars disse algo arrepiante numa entrevista: neste país, a tempestade fala de silêncio, e o silêncio fala do calor das pessoas. É a pura verdade. Há muitos países chuvosos no mundo, mas um país que forjou a sua alma debaixo de água. Só mesmo Portugal. A água que castiga no inverno rigoroso é a mesma que, sem falta, salva a pátria na época da seca. A chuva acumulada nas serras desce devagar, transformando-se num recurso cristalino. É esta mesma água que sustenta toda a cultura gastronómica de Portugal. As planícies do Alentejo, as lesírias do Ribatejo e os socalcos do Douro seriam um deserto sem a fúria das chuvas de inverno que protegem o solo. Quando a primavera chega, essa água carregada de minerais alimenta a terra, produzindo a nossa melhor agricultura. E o que é que isso nos dá? O sagrado azeite, o vinho verde e o mundialmente famoso vinho do Porto. Como os antigos dizem, o vinho é o sangue da terra e a chuva é a mãe. A água é essa figura maternal indispensável na produção portuguesa. As grandes quintas do Douro usam a frescura das águas do inverno para estabilizar as temperaturas das caves. O excesso de chuva não é um inimigo, é o sistema de refrigeração natural que impede que tudo apodreça no verão escaldante. E é assim que se apura o sabor de um vintage de excelência. Só mesmo com tanta chuva é que se desenvolve uma tecnologia natural como esta. Isto é a alma da gastronomia portuguesa. A chuva também forjou a inteligência da preservação. Em Trás-os-Montes, ainda hoje se usam os fumeiros e as adegas tradicionais, pendurando os alimentos bem lá no alto. Até no pico do verão conseguem manter as caves frescas. Foi esta lógica de combate à umidade e conservação que nos deu o bacalhau seco, os queijos curados e os enchidos que duram meses e ficam ainda mais saborosos. Recentemente, novos negócios locais aproveitaram este microclima para criar queijos de cura prolongada e presuntos premium. A sabedoria saloia continua a dominar as mesas, as chouriças, as alheiras e os queijos da serra nasceram todos da necessidade brutal de guardar comida nos meses escuros e chuvosos. E acreditem, preparar isto não é trabalho para um homem só. E é aqui que tudo muda. Nasceu aquilo a que os portugueses chamam de solidariedade e o bom e velho desenrascanço. Se alguém tropeça, há logo uma mão que o puxa para cima. Não pedem dinheiro, não pedem favores em troca, só esperam que ajudes o próximo. É esta rede de entreajuda que é a espinha dorsal de Portugal. A enchente não isola as pessoas, ela força-as a unir-se. Numa noite de tempestade, ver a luz acesa na casa do vizinho aquece a alma de qualquer um. Foi à força de muita pancada que os portugueses aprenderam que não sobrevivem sozinhos. Para eles, a natureza enfurecida não é o diabo, aceitam a sua brutalidade e espremem dela a beleza e o sustento. É a visão crua de um povo antigo. A chuva cai sem piedade, testa o homem até ao limite, mas também o educa. A inteligência e a compaixão forjadas debaixo d'água são o que segura este país de pé. A tempestade une a nação. Mas por muito que se elogie esta cultura, a noite do juízo final também chegou a Portugal. Em fevereiro de 2018, uma tempestade de frio e água sem precedentes varreu o norte do país. A mítica Estrada Nacional 2, N2, perto de Viseu e Vila Real, foi completamente engolida por deslizamentos de terras e inundações monstruosas, causando um bloqueio catastrófico. E foi nessa noite que aconteceu algo que ninguém, muito menos o governo, estava à espera. A N2 estava mergulhada num silêncio sepulcral. Um silêncio que, se prestassem atenção, era rasgado pelo bater violento da chuva na chapa dos carros. As escovas limpa-parabrisas arranhavam o gelo no vidro. Os aquecedores gemiam no máximo,
a tentar mandar algum calor para o habitáculo. De repente, os farolinhos vermelhos lá à frente pararam. A fila inteira morreu ali. Só se ouvia o rugir abafado dos motores presos na lama profunda. O tempo parou. A mega tempestade de 2018 cortou a principal artéria do país. Uma fila interminável de carros sem saída cresceu até atingir os impressionantes 1.500 veículos. Os 4 piscas piscavam na escuridão, refletindo na água num bailado de desespero. Ao volante, os condutores olhavam para os telemóveis a morrer sem bateria. No banco do lado, crianças enroladas em mantas tentavam não tremer. Lá fora, um temporal sádico; cá dentro, o ar denso de pânico. Ninguém gritava, mas o barulho da água a subir lá fora começava a destruir os nervos de qualquer um. Ao amanhecer, o vento uivava ainda mais alto. A chuva passou de gotas a autênticos lençóis de água que cortavam a visão. O cheiro a lama, a borracha queimada de quem tentou arrancar à força e o odor enjoativo a gasóleo misturavam-se no ar. A sensação de claustrofobia era asfixiante. E foi exatamente nesse momento de ruptura que um vapor quente surgiu do meio do nevoeiro. Passos a aproximarem-se. Alguém bateu no vidro, se não se importar, coma isto para aquecer. O vapor que saía de um saco de papel. Era o cheiro inconfundível de bifanas a estagiar na banha no alho, com um toque de vinho branco. Quem estava a distribuir comida àquela hora macabra era o gerente da Tasca do Zé, uma relota e restaurante caseiro à beira da N2. A Tasca estava fechada por causa da cheia, mas ele tinha ficado barricado na cozinha. Ao olhar para os frigoríficos cheios, para os relógios a avançar e para as pessoas a congelar lá fora, ele fez as contas. A resposta era só uma. Quem vê o caos, não pode virar a cara. Se a malta a passar mal à porta, só há uma coisa a fazer. Ligou à mulher, ligou os fogões e o milagre começou. O óleo começou a saltar nas frigideiras de ferro, as carcaças começaram a ser abertas. Visto de fora, o restaurante era apenas um pontinho de luz fraca no meio da serra inundada, mas lá dentro, estava a nascer uma luz capaz de iluminar um país inteiro. Bifanas, tigelas de caldo verde a ferver e pães com chouriço foram enfiados em caixas térmicas e levados para a estrada sob a tempestade. O vento quase lhes arrancava os tabuleiros das mãos, dissipando o vapor quente por cima do mar de carros presos. Quando voltaram à Tasca, sem mais comida para dar. Os dedos já não tinham sensibilidade nenhuma. O bafo branco da respiração embaciava-lhes a vista. Mas aquelas 500 doses de comida a ferver salvaram as almas e os corpos de quem ali estava. E de repente, outra onda de calor espalhou-se pela autoestrada. No meio daquele mar de 4 piscas, as portas traseiras de 2 caminhões escancararam-se. Eram caminhões de distribuição de uma panificadora nacional. 18 motoristas de pesados, que falaram via rádio. Decidiram abrir a carga. Pães de leite, meias-luas e pastéis de nata começaram a passar de mão em mão pela estrada fora. Ouçam lá, isto é mercadoria da empresa, não é? Eu pago o que comer, gritavam dos carros. Guarda a carteira, amigo. Não se paga nada. Ajudar é a nossa obrigação natural, o Zé Povinho safa-se sempre, é o nosso dever agora, respondiam os camionistas. Mais à frente. Um mecânico jovem, sujo de óleo e chuva, bate no vidro de outro caminhão. Amigo, o teu tubo de escape está enterrado na lama, se arrancas o fumo volta para dentro da cabine e matas-te sufocado. Anda lá, eu ajudo-te a cavar. Céus, salvaste-me a vida, rapaz. O jovem desenterrou o escape com as mãos nuas. Gente a distribuir cobertores por crianças que nunca viram na vida. Malta a gastar os seus sprays de desembaciar nos vidros de idosos em pânico. Ninguém perguntou, quem és tu? Ninguém pediu o cartão de cidadão. Foi uma avalanche de pequenos gestos que varreu a necessidade do momento. Na porta das traseiras. O Zé da Tasca voltou a acender as chamas. Faltavam bifanas. Fez mais caldo verde, cortou as couves mais fininhas, deitou menos sal para não desidratar quem estava preso. E o toque de gênio, encheu aquilo de pimenta e chouriço, porque o frio congela o paladar e as pessoas precisavam de um choque para acordar. As pequenas decisões daquela cozinha transformaram-se numa gigantesca âncora de salvação. Este círculo vicioso de bondade começou a rebentar por todo o lado. Centros paroquiais abriram portas para enviar leite e pão para a estrada. As pequenas mercearias de aldeia meteram paletes de água na rua com um cartaz rasgado, levem o que precisarem, não se paga. Ninguém estava a olhar para as câmaras, ninguém queria likes no Facebook. Apenas trocavam frases curtas enquanto o bafo lhes saía da boca gelada, está tudo bem consigo, chefe. É melhor comer isto para aquecer o estômago, parece que vamos ficar aqui plantados muito tempo. Calma, não vale a pena estressar.
Ao cair da tarde, o vento finalmente deu tréguas. A chuva continuava, mas o sono capo era menos agressivo. As crianças, exaustas, finalmente adormeceram. Os adultos recostaram-se nos bancos e fecharam os olhos a rezar a todos os santos. Ao longe, o som metálico inconfundível. Os reboques da proteção civil tinham finalmente rasgado a lama. Naquilo que antes era um rio de terra, surgiu um trilho. O trilho virou faixa, a faixa virou estrada. Os 1500 carros começaram, muito lentamente, a mover-se. Na manhã seguinte, a lama ainda chegava aos joelhos. O Estado demorou uma eternidade a agir, mas a expressão na cara das pessoas era de uma paz indescritível. Houve quem guardasse religiosamente o saco de papel sujo da tasca do Zé no porta-luvas. Houve quem fizesse daquilo uma bandeira. Pessoas acenavam aos desconhecidos do carro do lado com quem tinham passado a pior noite das suas vidas. Não sabiam o nome uns dos outros, mas lembravam-se do calor das mãos e do cheiro a alho e vinho. E, como seria de esperar, isto não ficou por Portugal. Imagens transmitidas por satélite pela imprensa internacional levaram legendas em inglês: Spirit of Desenrascanço and Solidarity. Especialistas engravatados chamariam a isto capital social de assistência mútua. Mas para quem estava com os pés na lama, a coisa é muito mais simples. Só aguentaram aquela noite maldita porque um completo estranho lhes bateu à janela e perguntou: precisa de ajuda? Quando a estrada foi reaberta, a cozinha da tasca voltou ao silêncio. O gerente desligou o gás, esfregou o último tacho de ferro e olhou para a lama lá fora. Suspirou e disse apenas: se for preciso, amanhã fazemos a mesma coisa. A chuva em Portugal não perdoa. A natureza não mudou as suas regras. O que mudou foi o que as pessoas escolheram fazer. Em vez de lutarem contra a água, escolheram lutar contra o frio uns dos outros. Cada pequena escolha sobrepôs-se à outra, abrindo uma estrada de empatia no meio do caos e da destruição. E é aqui que cai a ficha: a chuva pode destruir tudo, mas é nos piores cenários que o verdadeiro caráter Tuga aparece. Naquela noite louca na N2, os infinitos atos de bondade anónima brilharam com muito mais força do que os faróis dos carros no meio da tempestade. O desenrascanço solidário provou que não importa o quão agressivo seja o inverno, ninguém morre sozinho neste país. E nessa noite selada pela lama, nos carros não estavam apenas portugueses. Estava lá David, um turista americano cheio de dinheiro, na sua primeira viagem a Portugal. Tinha vindo fascinado com os socalcos verdes do Douro. De dia, parecia um postal vivo, ele tinha chegado a dizer que a chuva em Portugal era bucólica e romântica. Contudo, quando a fila bloqueou na N2, o pesadelo revelou-se. A escuridão engoliu o barulho. O carro gelou num instante. Se desligasse o motor, começava logo a deitar fumo branco pela boca. O taxista português ao volante repetia freneticamente: tranquilo, chefe, isto desenrasca-se já, mas o pânico num país estrangeiro estava a corroer o americano por dentro. Quanto tempo mais? Foi no auge deste ataque de pânico que ouviram toque, toque. David olhou. No meio do dilúvio, estava um português de fato de macaco azul. Tinha a cara encarnada do frio, a cuspir bafo branco, mas estava com um sorriso sereno no rosto. Não está quente, mas olhe, coma lá isto. O homem enfiou-lhe pelas janelas uns pães com chouriço dentro de um saco de plástico. Era um dos motoristas dos caminhões de distribuição que estava preso, mas andava a entregar a carga. David, alucinado, puxou da carteira. E perguntou em inglês: how much? Quanto custa isto? O português abanou a cabeça, riu-se e disse devagar: não custa nada, pá. Quando a coisa aperta, ajudar é o nosso dever. Guardo o dinheiro. Porquê? O americano interrogava-se: será que existe mesmo bondade puramente gratuita no mundo? Naquele instante, David sentiu um arrepio diferente. Na noite mais gelada da sua vida, a solidariedade de um absoluto desconhecido estendeu-lhe a mão. Um calor que todos os dólares do mundo não compravam, uma linguagem universal de compaixão. Enquanto agarrava o pão e sentia o calor residual na massa, ele percebeu e disse mais tarde: o calor humano em Portugal é muito mais poderoso que qualquer tempestade. E o efeito dominó foi brutal. Nos carros à volta, condutores partilhavam mantas, outros entregavam fatias de bolo e garrafas de vinho que traziam nas bagageiras. As redes sociais, WhatsApp e Facebook, incendiaram-se com a mensagem: malta, andam aí a distribuir comida e ajuda. Todos começaram a fazer o que podiam. Pequenas sementes de humanidade a rebentar na lama. O céu começou a clarear, com a terra devastada a refletir a luz da manhã. Ele olhou pelo vidro. E disse a um repórter: neste país, ajudar o próximo não é uma escolha, é uma cultura instalada nas veias deles. Esta frase correu o mundo. Na BBC,
na CNN e no Reddit, a história incendiou a internet. Títulos como "O Milagre Português na Lama" viralizaram, e caixas de comentários rebentaram de inveja mundial. "Ele não lhes deu pão, deu-lhes esperança", escreveu um cibernauta estrangeiro. Outro comentou: "As pessoas do país das tempestades não vivem para vencer a força da água, mas sim para se aquecerem uns aos outros." Quando David voltou ao Zeuá, resumiu tudo numa frase matadora: "O que aprendi em Portugal é que a compaixão não precisa de manuais nem de desculpas. Mesmo que não percebas a língua, o coração fala." Aquela noite provou isso. A chuva não trouxe apenas tragédia, trouxe ao de cima a marca de fogo da alma portuguesa. Uma luz de resistência e amor ao próximo que brilha de forma quase cega no meio da tragédia. Distribuir comida de borla e acorrer a estranhos não é um fenómeno ao acaso para os portugueses. É o seu modo de vida desde que Portugal é Portugal. Desde os tempos antigos que, neste pedaço de terra, as pessoas só sobrevivem se agarrarem umas às outras. Ajudar a limpar o telhado do vizinho, fazer a vindima, preparar a festa da aldeia, reconstruir muros caídos. Nada disto se faz sem as mãos da comunidade. É precisamente por isso que confiam cegamente na força do vizinho do lado e vivem agarrados a essa lealdade. O desenrascanço solidário é a forma sagrada como os portugueses chamam a esta rede invisível. No passado, era a regra para ajudar a podar as vinhas ou fazer a matança do porco. Ninguém cobrava um cêntimo, porque sabiam que amanhã posso ser eu a precisar. Esta dívida de honra agarrou as aldeias e vilas numa malha inquebrável. Não é só trabalhar de borla, é um contrato brutal de sobrevivência e confiança mútua. Durante os dias infindáveis de chuva, desentupir as valetas, remendar as telhas, ir à casa do idoso da rua varrer a água. Este acumular de pequenas ações transformou-se no dogma supremo: ajudar quando aperta é obrigatório. Não é um manifesto político escrito em Lisboa, é a regra de boa educação que te ensinam à mesa. E mesmo nas grandes cidades portuguesas, onde os vizinhos já mal se conhecem, no momento da verdade, este espírito acorda. Os moradores dividem tarefas. Vão com pás de casa limpar vielas onde os tratores das câmaras não entram. Falha a luz com o temporal. A vizinha do lado fica com os teus filhos enquanto vais resolver problemas. Só de cheirarem o desespero de alguém, o corpo move-se sozinho. Esta é a arma secreta deste cantinho da Europa. E é este espírito de desenrascanço indomável que se infiltrou nas corporações de bombeiros voluntários e nas juntas de freguesia de Portugal. Por trás de fardas, está a velha cultura de dar o corpo às balas pelos outros. Especialistas em sismos e catástrofes olham para Portugal com inveja. O sociólogo de desastres da Universidade da Califórnia, Mark Linden, resumiu bem a coisa: em Portugal, atirar-se à lama para salvar alguém num desastre não é um ato heroico ou um dever civil, é um hábito tão enraizado como beber café. Em Portugal, a catástrofe não destrói o tecido social, o povo sobrevive porque não espera sentadinho pelas máquinas top de gama, confia no suor do parceiro do lado. A linha da frente da proteção civil em Portugal é a própria população. Ninguém se salva sozinho. O povo das tempestades atlânticas entende esta verdade sangrenta. Por isso, mesmo sob o pior temporal da década, lá estão eles a sorrir nervosamente, a aturar a chuva, a ajudar-se mutuamente para não morrerem congelados. A força de viver num país que está à mercê dos elementos não é ter os casacos mais caros, é recusar que a chama da humanidade se apague. Esta é a força mais brutal do ser humano. O que o mundo viu no bloqueio da N2 esmagou fronteiras e expôs o milagre do desenrascanço e solidariedade português na praça pública. Os grandes portais de notícias americanos tentaram dissecar esta cultura amável. Nas caixas de comentários do YouTube e dos grandes jornais, a incredulidade era total, o facto deste povo assumir a proteção mútua como algo óbvio e rotineiro na crise. Isso é algo que a humanidade quase extinguiu do planeta. A imprensa europeia chorou de emoção com portugueses a esvaziar os próprios negócios para alimentar estranhos, gritando que Portugal mostrou a esperança ao mundo. Mas, claro, com um toque de pragmatismo. Surgiram opiniões críticas ferozes: o governo português falha miseravelmente nas infraestruturas e limpeza rápida de estradas, tem de injetar capital para prevenção. E isto prova uma realidade indiscutível. Portugal é um país onde o povo se autogoverna por solidariedade para cobrir as falhas do próprio sistema. Além disso, a psicóloga de desastres australiana, Dra. Sarah Mackenzie, destruiu qualquer dúvida: a sociedade portuguesa não usa a ajuda mútua como uma resposta emocional de pânico. Eles herdam-na como ferramenta cultural. Não há motins ou pilhagens na cheia porque a confiança mútua foi construída no café da esquina todos os dias. A imprensa na Ásia até começou a usar termos como solidariedade tuga, admitindo que isto é muito mais do que ter empatia, é puro instinto prático de agir rápido. O mundo inteiro curvou-se, nos comentários,
perante a gentileza que não cobra faturas. A alma imortal do desenrascanço solidário forjada pelas tempestades de Portugal já não faz chorar de orgulho apenas os portugueses, mas emocionou a porra do mundo inteiro. A chuva e a fúria das marés testam o homem quase ao limite de quebrar, mas foi precisamente neste limite que os portugueses espremeram da vida o raio de luz mais absurdo e poderoso de todos, o amor ao próximo. A brutalidade da água fria do inverno carrega, em cada gota, o compromisso silencioso da alma portuguesa em não largar a mão do próximo. E sabem que mais? Acredito seriamente que o verdadeiro poder da natureza em Portugal não está na chuva que cai, mas na cola humana que ela cria. Se esta história real vos fez bater o coração mais forte ou vos arrepiou a espinha num único segundo, façam o favor de partilhar esta mensagem e mostrar ao mundo do que a vossa gente é feita. Deixem o vosso comentário, quero saber a vossa opinião.